Olá, amigos. Hoje mais um episódio do nosso estudo do Gênesis. Nós estamos no capítulo 2 e depois de uma panorâmica, de explicar alguns aspectos que fechavam aquele ciclo do capítulo 1, nós ingressamos nesse episódio no estudo mais específico dos versículos, especialmente dos versículos 4 até o versículo 7, versículo 5 até o 7, que eu vou ler nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, capítulo 2 de Gênesis, finalzinho do versículo 4 em diante. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Então, o Senhor Deus modelou ou formou o homem com a argila do solo. Então, esse é o texto que inaugura essa nova etapa dessa espiral, dessa narrativa em espiral do livro de Gênesis. Hoje tem dois temas que nós queremos abordar bastante interessantes. Todos devem ter percebido que a narrativa parece entrar em contradição. Então nós estamos aqui diante de uma contradição chamada contradição aparente. Porque todo mundo se recorda do capítulo 1, versículos 11 a 13, em que o texto conta sobre a criação das ervas que davam semente, das árvores, dos frutos, das verduras. Esse era o terceiro dia. No terceiro dia, toda a vegetação foi criada. E aqui, curiosamente, o texto retoma a narrativa, caminhando para a criação do homem, e diz que ainda não havia nenhuma erva dos campos e não tinha crescido, né? Nenhum arbusto dos campos e nenhuma erva ainda tinha crescido. E aí Deus foi formar o homem. Ora, esse é um exemplo clássico de como se dá uma narrativa no texto do povo hebreu. A narrativa em espiral. Em que primeiro você dá um voo panorâmico, então é como se você entrasse num helicóptero e sobrevoasse rapidamente em 10 minutos a sua cidade. Esse helicóptero pousa, e aí você contrata uma nova viagem, mas agora esse helicóptero vai passar detidamente sobre cada região da sua cidade. É o que está acontecendo aqui. Então, há uma narrativa geral, literária, colocada ponto a ponto, com os dias, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aqui, abandona-se esse esquema literário de compartimentar em dia, e a narrativa passa a ter uma outra lógica, uma outra divisão. É muito bonito isso, porque revela que nós não podemos interpretar literalmente o texto. Uma interpretação literal do texto faz com que a gente perca essas nuances, essas características narrativas do texto bíblico. E o que ressalta aqui? Ressalta que o narrador está retomando uma história, mas contando ela de um jeito totalmente diferente, porque agora ele quer dar outros destaques. E qual o destaque aqui agora? Esse é o primeiro tema desse episódio de Gênesis. Qual é o destaque? Aqui tem uma coisa muito bonita mesmo, e para captá-la, nós temos que ir ao texto hebraico. Há uma coisa curiosa nesse trechinho, né? Esse pequeno trecho, quando diz assim, que Deus
o Senhor Deus ainda não tinha feito brotar toda a erva na terra, não é? E ainda não tinha feito chover sobre o solo. O que tem de interessante aqui? A palavra terra em hebraico é aretz. E a palavra aqui que é traduzida por solo é adamá. Aí você vai perguntar assim, mas qual que é a diferença? A palavra aretz, no texto hebraico, ela tem duas referências. Ela pode significar o mundo como um todo, ou a terra de Israel. Toda vez que o texto se refere à terra de Israel, usa aretz. E quando quer dizer sobre o planeta, o nosso planeta, também é utilizada a palavra aretz. Mas quando o texto bíblico aqui quer se referir àquele tipo de solo específico do qual Adão foi moldado, de onde Adão foi retirado, a sua forma, né, física, de onde ele foi modelado, ou seja, o material de onde ele foi modelado, a palavra é Adamá. Adam, Adamá. O Adam vem da Adamá, né? E Dama é o vermelho, o sangue ou a argila. Daí algumas traduções utilizar argila, solo argiloso, por causa do vermelho, do barro. Muito comum também algumas traduções dizerem assim, que Adão veio do barro, né, por conta dessa característica da terra. Então, olha que interessante. Aqui não está falando mais do planeta, está falando de uma porção específica da terra, de onde ele é retirado, ele é moldado, e curioso, a porção que ele vai cultivar. Porque quando fala assim, Deus não tinha feito ainda chover, né, sobre essa porção do solo, né, e não havia o homem para trabalhar nesse solo. Olha que interessante isso. Deus irriga a terra com a sua chuva, mas o homem tem que cultivar o solo. As palavras são diferentes. Bom, aí deve estar todo mundo se perguntando assim, qual que é a lição que a gente tira desse texto? Eu vou trazer aqui um comentário. Ele é um comentário um pouquinho mais difícil, porque ele é um comentário produzido pela maior escola de rabinos do mundo, que é a Yeshiva de Nova York. Quem publicou isso foi a Art Scroll Tamar Series. É essa edição aqui, um comentário do livro de Gênesis, mas ele tem uma dificuldade porque ele está em hebraico e em inglês. Parte em hebraico, parte em inglês. Mas o que há de curioso nisso? Porque aqui são sábios do povo hebreu, versados na primeira revelação, trazendo comentários da literatura ao longo de 4.000, 5.000 anos. Eles pegam todos os sábios do povo hebreu, né, e vão reunindo, trazendo as fontes. E aqui, o que eles vão destacar aqui nesse comentário do livro de Gênesis? Que nós temos uma parceria, nós já falamos sobre isso aqui. O que essa parte do texto de Gênesis quer nos ensinar é que não há um florescimento da terra, não há um cultivo da terra, se não houver a participação de dois atores: Deus e o homem. Deus e o ser humano. Mas é bonito porque a ação de Deus tem uma característica e a ação do homem tem outra característica completamente diferente. O que diferencia a ação de um e do outro?
primeiramente, a extensão. Porque o que o texto bíblico está dizendo é: nenhuma árvore brotou ainda na terra, nenhuma erva do campo, né? E aqui campo, quando fala campo, está dizendo do campo cultivado, de um campo agrícola, não está falando da floresta. Esse é um ponto interessante. Nós podemos até, avançando no espírito do texto, dizer que no terceiro dia, sim, foi criada toda a vegetação, mas a vegetação bruta. Agora o texto está fazendo referência aos campos cultivados. Aquilo que decorre de uma ação conjunta de Deus e do ser criado por Ele. Mas a ação de Deus, ela é mais ampla. Porque Deus faz chover a sua neblina, cobre a superfície de toda a terra. Toda a terra. Então ela tem um âmbito mundial. É o planeta inteiro. E Adão não tinha cultivado o seu solo. Essa é a diferença. Adão cultiva Adamá, é o seu solo, é o solo de onde ele veio. Deus faz chover sobre o planeta. Então nós temos aqui uma diferença de âmbito, que é uma diferença importantíssima. Qual que é a lição espiritual que a gente retira desse texto que parece quase ser hermético? Ela não é tão difícil assim. Quer dizer que Deus tem uma ação universal e o homem, o ser humano, tem uma ação sempre particular. Ela pode envolver multidões, mas ela nunca é universal. A ação do homem não é universal. A ação do homem é uma ação de cultivo, de avodar. A palavra avod, ela é curiosa porque daí vem a palavra escravo, servo. Então, o cultivar aqui, o avodar, não é simplesmente uma agricultura, é um servir. Então, se nós fôssemos preciosistas, nós diríamos assim, que não havia brotado ainda um campo, não tinha aparecido ainda um campo cultivado, porque o homem não tinha ainda exercido o seu serviço. Ele não tinha servido. Ele ainda não havia se tornado um servo do solo. Olha que bonito isso. O solo que lhe dá a forma, da onde lhe vem a forma física, e que ele deve servir quase que como um escravo. É importante isso porque essa palavra do servo, do servidor, ela vai aparecer em diversas parábolas de Jesus. Do servo, tem muitas parábolas sobre isso. E o texto, mais uma vez, o fundamento, os fundamentos, estão aqui em Gênesis. Quer dizer, o homem não havia se tornado um servidor e Deus não havia feito chover sobre o orbe. A ação de Deus é uma ação que cobre o planeta. A ação do homem é uma ação direcionada e particular de servidor. Então, primeiro ponto aqui.